Olá, salve Maria, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Cooperadores da Verdade. Eu sou Peter Martins e este é o podcast para você conhecer, amar, viver e defender a fé católica. Peçamos a intercessão da Santíssima Virgem Maria, do nosso glorioso patrono São José, de São Francisco de Sales e de Santo Tomás de Aquino, para que este episódio seja conduzido e frutifique segundo a vontade de nosso Senhor. Este é o 5º episódio da 6ª temporada e nós vamos falar sobre a soberba e a humildade, voltando com a nossa série Vícios e Virtudes. É o 6º programa dessa série, que deve ter aí 8 episódios, tá bom? A gente está quase chegando no final. No quadro Vida dos Santos, nós estamos estudando agora os Santos Apóstolos, voltando às origens da Igreja, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre São João. Acesse o nosso site cooperadoresdaverdade.com para mais conteúdos de apologética, espiritualidade, doutrina, teologia, filosofia e etc. E nos acompanhe pelas mídias sociais, onde tem muito conteúdo para você também. É só procurar por Cooperadores da Verdade ou digitar o nome de usuário, que é sempre o mesmo, Os Cooperadores, tudo junto. No Facebook, no Twitter, no YouTube e principalmente no Instagram. Bom, os recados são esses. Hoje a gente não tem nenhuma surpresa, nenhuma novidade. Vamos logo falar sobre o nosso assunto principal, a soberba e a humildade. No primeiro episódio dessa série eu falo sobre as 3 consequências do pecado original. Quem já ouviu vai lembrar, com certeza. Quem não ouviu, eu vou falar rapidinho aqui, mas vai poder ouvir com mais detalhes se voltar lá no episódio 11 da 5ª temporada, no ano passado, sobre a gula e a temperança, tá? Vocês devem lembrar que o demônio tentou Eva, lá no livro de Gênesis, apresentando 3 realidades ali naquele ato de comer o fruto proibido, né? Quais são? Seria bom para comer, porque era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento, né? A leitura diz o seguinte: a mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Gênesis 3:6. Vejam, como consequência disso, nós temos aquilo que São João chama, na sua primeira carta, de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Coisas que não vêm do Pai, mas do mundo. Isso diz São João. No próprio Evangelho, nós vemos Jesus sendo tentado pelo demônio lá no deserto, com essas mesmas 3 tentações também. Nós estou falando um pouco rápido, né? Vou tentar maneirar um pouquinho aqui para que vocês possam compreender também. Então, lá no deserto, o demônio tenta Jesus com essas 3 tentações. É que eu comecei empolgado, gente. Vocês me desculpem, tá? O que o demônio, então, oferece para Jesus? O pão, para o deleite da carne, não é? Para comer. Os reinos do mundo, para deleitar os olhos, né, atraente para os olhos, e pedia que Jesus demonstrasse o seu poder, se atirando do penhasco, não é isso? Quer dizer, a soberba da vida, né, a tentação do poder. Tá? Essas 3 coisas, isso eu falo naquele programa sobre a gula também, são as raízes do pecado. Libido amandi é a concupiscência da carne, libido possidendi é a concupiscência dos olhos, e a libido dominandi é a soberba da vida, a soberba de ser, né, de querer ser igual a Deus. Então, a soberba ela já entra aqui nas raízes do pecado, tá? Daí que se pode dizer que, em certo sentido, todo pecado também é um pecado de soberba, né? O pecado contra a castidade, contra a temperança, pela gula, por exemplo, né? E qualquer outro tipo de pecado é uma revolta contra Deus, uma revolta contra a lei que Deus promulgou e nos obriga a cumprir para que nós o amemos e cumpramos o sentido da nossa vida. Mas não, né? Nós nos voltamos contra Deus, nós queremos ser os nossos próprios deuses, ditar as nossas próprias regras, usar a nossa natureza e a nossa vida como nos convém, né? Meu corpo, minhas regras, e daí quem vem nos advertir, né? Quem vem nos chamar a atenção, nos exortar, né? Vai cuidar da sua vida, né? Bom, se isso não é soberba, então não sei o que é.
Por isso, a tradição da igreja, desde pelo menos lá São Gregório Magno, chama a soberba de rainha de todos os vícios. Né? E até a escritura lá no livro de Eclesiástico, capítulo 10, versículo 15, diz que a soberba é o início de todo pecado. Santo Tomás explica que nós podemos entender a soberba sob 3 aspectos. Tá? No primeiro, a soberba é um apetite desordenado da própria excelência. Inordinatum appetitum propriae excellentiae. O latim está afiado, hein? E ele chama também de amor próprio, ou filáusia, né? Então, esse é o primeiro aspecto da soberba. É o apetite desordenado da própria excelência. O amor próprio, ou filáusia. O segundo aspecto é um certo desprezo de Deus. Um desprezo atual de Deus, quer dizer, traduzido em atos, né? Quendam actualem contemptum Dei, né? Uma recusa de se submeter a Deus e aos seus mandamentos. E o terceiro aspecto é uma inclinação que é decorrente da nossa própria natureza, com o pecado original, né? Nossa natureza caída, é uma inclinação ao desprezo de Deus. Tá? Então, só para vocês entenderem agora, sob o ponto de vista moral, o pecado da soberba, ele é um tipo particularmente grave de pecado, porque ele é um pecado do espírito, tá? Isso aqui é muito importante, tá? Prestem atenção. A natureza do pecado de soberba é espiritual. Tá? Os pecados da carne, eles buscam, né, os prazeres carnais, buscam o deleite da carne, que nos aproximam daquilo que são os animais, né? Eu sempre falo disso aqui. Mas os pecados espirituais, que são a soberba, a inveja, a vaidade, né? São os pecados que só se dão em seres que têm espírito, quer dizer, que têm uma alma espiritual, né? Os homens e os anjos, né? Os anjos são seres espirituais, por isso a queda dos anjos se deu por causa também de um pecado espiritual, né? O pecado da soberba. E depois ainda pecaram por inveja, seduzindo o homem que cometesse o mesmo pecado, né? São os únicos pecados possíveis a eles, aos anjos, porque não tem corpo, né? Nós temos. Então nós pecamos tanto pelo corpo como pelo espírito, pela alma, né? Os anjos não têm, tem uma vantagem sobre nós aí, né? É só uma via para pecar. Se bem que agora nem anjos podem mais pecar, nem demônios podem mais se arrepender, né? O decreto já foi dado. Mas enfim, isso é assunto para outro podcast, para outro episódio. Então, exatamente por isso, né, os pecados do espírito, eles são particularmente mais graves que os pecados do corpo, porque o espírito é superior ao corpo. Tá? Santo Tomás até fala com mais detalhes sobre essa questão da gravidade aqui, mas eu não vou entrar nesses detalhes. A referência para quem quiser ler depois, Suma Teológica, 1ª Secundae, questão 73, artigo 5º, tá? Quando Adão e Eva cederam à tentação e pecaram, foi por aquele apetite desordenado da própria excelência, o primeiro aspecto da soberba, né, de que diz Santo Tomás. E, bom, se a gente consegue identificar uma desordem, um apetite desordenado, é porque, então, existe uma ordem, né? Se existe um apetite desordenado, é porque existe um apetite ordenado, que, aliás, é uma virtude. Que virtude é essa? A virtude da magnanimidade. Tá? Quer dizer, nós devemos aspirar, sim, à perfeição. Devemos aspirar, sim, sermos como Deus, mas da forma certa, da forma ordenada, né? A desordem nesse desejo está em querer ser como Deus por usurpação e não por graça, né? Quer dizer, tomar à força aquilo que deveria ser recebido gratuitamente de Deus. Né? Santo Tomás ensina isso também. O demônio, que era um anjo antes da sua queda, ele não procurava ser como Deus por equiparação, quer dizer, ele não esperava que a sua natureza angélica de repente se transformasse numa natureza divina. Ele sabia que isso era impossível, né? Os anjos, eles têm uma inteligência muito superior à nossa, inclusive, né? Então, o anjo ali antes de cair, né? Ele sabia que isso não era possível, tá? O que ele queria era a semelhança com Deus, mas pela sua própria natureza, sem a graça, sem o auxílio divino. Santo Anselmo que vai dizer, né, se o demônio perseverasse, ficasse ao lado de Deus sempre, né, ele alcançaria essa semelhança, mas ele não aceitou, ele não quis perseverar. Ele quis ser como Deus por ele mesmo. E aí fez a cagada que fez, né, jogando toda a humanidade na mesma privada depois. Porque a Escritura diz pra gente, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Sede
portanto, perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, esse desejo de ser como Deus, né, não somente não é por si mesmo pecaminoso, como é o fim último da nossa vida. A nossa semelhança com Deus é a nossa finalidade última, né? É para isso que nós vivemos, é para isso que nós ganhamos a vida. Só que isso não acontece pelos nossos próprios méritos, isso acontece por graça de Deus, né? O pelagianismo ali no século IV, V ensinava isso. Olha, nós podemos nos salvar sozinhos, por nós mesmos. Nós podemos alcançar a virtude pela nossa própria natureza. E o que aconteceu? A galera caiu de pau, obviamente. Isso é falso, né? Santo Agostinho, inclusive, destruiu essa heresia, né? Então, o anseio pelas coisas do alto, o anseio pela perfeição, ele deve estar sempre acompanhado pela virtude oposta à soberba, que é a humildade, né? Você anseia, mas você sabe que no final das contas isso não é possível a você. Por isso você precisa da ajuda de Deus. Então veja o paradoxo, né? A pessoa que é humilde, ela não deixa em nenhum momento de aspirar à grandeza. Pelo contrário, é justamente por aspirar à grandeza que ela deve ser humilde, né? Quem se reconhece miserável diante de Deus é ao mesmo tempo magnânimo. Ninguém chega à semelhança com Deus sem que Ele mesmo venha em auxílio do homem com a sua graça, né? E todo mundo que tentou se assemelhar a Deus por sua própria natureza, num desejo desordenado pela própria excelência, fez uma merda gigante, né? Merda não é palavrão, antes que vocês comecem a me xingar aqui, tá? Então, todo mundo que tentou fazer isso fez uma merda gigante. Entre os anjos, com Lúcifer, entre os homens, com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, que... por sinal, importante falar aqui, né? Foram, pela graça de Deus, redimidos e hoje são santos, vivem no céu, adorando e contemplando a Deus face a face, Santo Adão e Santa Eva, mas fizeram uma grande merda, sim, né? Ao comerem o fruto proibido, né? Nos legaram aí a maldição do pecado, né? Mas feliz a culpa de Adão que nos deu um Salvador, é isso que nós rezamos, né? No sábado de Aleluia. Enfim, entre os cristãos, os hereges, né, que professavam aí o pelagianismo, todos causaram um mal tremendo, não somente a eles, mas a uma boa parte dos anjos, a toda a humanidade e a uma parcela considerável de cristãos que perdeu a fé aí por conta da heresia pelagiana. São Gregório Magno, ele chama a soberba de tumor dos arrogantes. E ele diz que a soberba se manifesta de 4 modos, um pensamento que é citado por Santo Tomás também. São Gregório é aquele que aqui no Ocidente sistematizou a doutrina dos 7 pecados capitais. Vocês devem lembrar, né? Foram nos programas passados. Então, o primeiro modo de soberba é quando nós queremos possuir os bens por nós mesmos. O segundo modo é quando, mesmo acreditando que nós recebemos algum bem de Deus, nós nos arrogamos merecedores desses bens. O terceiro modo é quando nós nos gabamos de possuir algo que na realidade nós não temos, é uma mentira. Isso também é um pecado de soberba. E o quarto modo é quando nós desprezamos o próximo, que pouco ou nada tem, e ainda por cima ostentamos aquilo que nós temos, que é exatamente quando o Kiko ganha aquele pirulito enorme e vai se exibir diante do Chaves e da Chiquinha. Quem é do meu tempo lembra, né? Um exemplo extremamente ridículo, tão ridículo quanto quem faz isso na vida real, não é? Então veja se essas 4 situações, essas 4 maneiras de manifestação da soberba, se elas não apareceram por aí em algum momento da sua vida, né? Aí a gente vê o quanto a gente é soberbo, né? O quanto a gente é um monte de bosta, né? A mosca do cocô do cavalo do bandido, não é assim? E o pecado da soberba é justamente essa armadilha que a gente encontra constantemente no caminho de santidade. São João da Cruz diz que às vezes, quando a gente vence aqueles pecados mais rasteiros, né, da gula, da luxúria, da ira, quando a gente está dedicado na vida de oração, consegue cumprir com os nossos compromissos, a soberba sempre aparece como essa armadilha, que faz a gente ficar contente, achando que tudo é mérito nosso, né, que a gente já está avançado na vida espiritual, que daqui a pouco já vai estar levitando, né, como Santa Teresa. Olha, gente, que besteira, né? É claro que São João da Cruz não diz nessas palavras, mas ele diz, aí a gente vai querer puxar assunto, né, da vida espiritual com os nossos amigos, aí a gente já começa assim, vai descer, né, falar das coisas que a gente faz, vai querer ensinar mais do que querer aprender, quer dizer,
é uma mentalidadezinha bem farisaica, né? Bem hipócrita, que no final das contas vai condenar a sua alma por causa dessa bendita soberba. Jesus é claríssimo no Evangelho quando fala dos fariseus. Não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. E ainda conclui dizendo: o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Essa postura farisaica é que esconde os pecados do demônio, a soberba, a vaidade, o orgulho. São pecados que se escondem por trás de máscaras de virtude. E qual que é a consequência disso? Vejam bem, prestem atenção, tá? Qual que é a consequência disso? Esse pecado se torna um verme que corrói a nossa vontade, né? Corrói o nosso esforço para desenvolver a verdadeira caridade. A verdadeira caridade que busca a perfeição, que busca fazer as coisas certas pelos motivos certos, pelas razões certas, entendem? Aí a gente se acostuma a viver com a mediocridade, a viver na mediocridade, se acostuma a viver na falsidade também, porque sempre se quer parecer aquilo que na verdade não é. Mas a soberba, além dessa máscara da humildade, ela tem outros disfarces também, né? E diversos outros vícios capitais também são mascarados, né? Também tem essas máscaras de virtudes, esses disfarces. Quem ouviu os outros programas dessa série já sabe. A soberba, ela muitas das vezes se apresenta naquelas situações em que você vai se dando desculpa para não procurar a Deus, desculpa para não se unir a Ele, para não procurar a oração, para não procurar os sacramentos, igualzinho aquela parábola do Evangelho de Mateus, né, do rei que faz um banquete para celebrar o casamento do filho, chama os convidados e eles não vêm. Uns foram para o campo, outros foram para os negócios, tem a fazenda para cuidar, o gato para vender, está todo mundo ocupado demais. Vejam, o problema não é a ocupação em si, né? O nosso mundo de hoje é frenético, né? Não é um problema a gente ter o nosso trabalho, a nossa família, as nossas obrigações. A gente não vive no mosteiro, né? Dedicado 100% à vida contemplativa. A gente vive no mundo, na cidade. Mas é aquela história de São José Maria Escrivá, que abriu a janela do quarto e, olhando para os prédios da cidade, disse: essa é a minha cela, né? São José se referia às celas do mosteiro, né, dos conventos. Essa é a minha cela. O problema não é a gente ter os nossos trabalhos. O problema é a gente não entender que toda a nossa vida precisa girar em torno desse banquete que Deus nos oferece. Esse banquete que é a união íntima com Ele. E que os nossos trabalhos, as nossas obrigações fazem parte desse caminho de união com Ele. Então, essa história de estar ocupado, ocupada demais, é uma desculpa esfarrapada. Primeiro, porque ninguém está ocupado demais para suas prioridades. Nunca se está ocupado demais para aquilo que se quer priorizar, não é isso? Então, se você está ocupado demais para rezar, me desculpa, mas você não entendeu o que é o cristianismo. Né? E eu falo isso para você e muito mais para mim mesmo, né? Sou eu que estou falando primeiro aqui. Aliás, eu estou gravando esse episódio muito antes de você ouvir, né? Então deixa eu tomar as bordoadas aqui primeiro. Mas essa aqui é a verdade, gente. A gente não entendeu ainda o que é o cristianismo se a gente não para rezar. Depois, é justamente na nossa ocupação que nós devemos oferecer a Deus a nossa vida, a nossa história, os nossos sacrifícios, né? E quem vive sem oração não sabe o quanto precisa de Deus, ou não quer saber o quanto precisa de Deus, ou não quer de fato precisar de Deus, né? E aí está a soberba. Se acha que pode fazer tudo sozinho, que é rico, que é um homem de bem, uma mulher de bem, quando na verdade é um infeliz, um miserável, pobre, cego, nu, como diz São João no Apocalipse. Não é? Pura soberba. Quer parecer, quer ser mais do que se é na realidade. E ainda dentro mesmo dessas circunstâncias, pode aparecer a máscara da humildade para a soberba, né? A falsa humildade, obviamente. Quer dizer, olha, a minha vida não está tão boa assim, eu preciso realmente trabalhar direto, né? Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, porque a vida é assim, é assado, né? Ou ainda, eu nem sei rezar direito mesmo. Deus, me desculpa aí, mas eu não sei fazer esse negócio. Eu sou um pobrezinho, uma pobrezinha, né? Coitadinho de mim. Ó céus, ó vida, né? Vejam, gente, por trás dessa máscara de coitadismo, pode ver que se esconde a tal soberba,
né? Então, se eu rezo, é do meu jeito, é no meu tempo, é da minha maneira, meu corpo, minhas regras, não é isso? Se eu trabalho, é assim, desse jeito, nesse tempo, sou eu quem dito as regras. Soberba. Na parábola do banquete do filho do rei, o rei manda matar todo mundo, né? E quem é que ocupa o lugar deles? Os pobres, os aleijados, os cegos, né? O pior tipo de gente que existe, entre muitas aspas aqui, né? O que Jesus quer nos ensinar com essa parábola? Quer nos ensinar justamente que é isso que Deus espera de nós, que nós sejamos autênticos, pobres, aleijados, cegos e não um bando de fingido dissimulado. Deus quer que nós nos demos conta da nossa pobreza, da nossa debilidade, da nossa incapacidade, da nossa cegueira, da nossa inconstância, da nossa lentidão. Aqueles que andam na verdade são humildes porque sabem que a verdade é essa mesmo, né? Por isso Santa Teresa diz, humildade é andar na verdade. E a verdade é que a gente não se basta. A verdade é que a gente não pode continuar preso nessas realidades temporais, preso às nossas obrigações como se fossem as únicas coisas que existem. Não estou falando que a gente não deve cumprir com as nossas obrigações, cuidar do nosso trabalho, da família, já falei, isso é obrigação. Se é obrigação, a gente precisa fazer, mas é fazer com a intenção certa, né, com as razões certas, sem se esquecer também que a nossa vida não se encerra aqui. Então, é aquela parábola da viúva pobre. Ela tinha 2 moedinhas só, mas doou, né? E com a intenção certa. Às vezes, a gente tem até muito mais do que só 2 moedinhas, mas a gente gasta com o supérfluo, né? Deus não pede muito, Deus pede tudo, ainda que o nosso tudo seja pouco. O nosso trabalho é de Deus, os nossos estudos são de Deus, a nossa família é de Deus, as nossas obrigações são de Deus, então nós devemos canalizar todas essas coisas para o louvor e a glória de Deus, sem desculpa, gente, sem dissimulação, sem nos enganar e ter em mente sempre que o mundo é a nossa cela. Bom, mas eu já falei demais, daqui a pouco eu vou começar a xingar todo mundo, vocês nunca mais vão me ouvir. Então vamos logo falar da virtude, né? Vamos tratar as coisas de uma forma bem sistemática aqui, porque isso nos ajuda na compreensão, tá? Então, como a gente sabe, todo vício é tratado com uma virtude oposta, certo? A luxúria é tratada com a castidade, a gula é tratada com a temperança, a ira é tratada com a paciência e com a soberba, a virtude oposta é a virtude da humildade. Tá? A humildade é uma virtude que deriva, de alguma forma, da temperança. Por quê? Porque ela modera o apetite desordenado pela própria excelência, que é a soberba, né? Como definiu Santo Tomás. Então, a humildade é a virtude que nos dá o justo conhecimento da nossa miséria, da nossa pequenez, da nossa humanidade pobre, né, insignificante, diante de Deus. Ela deriva da temperança porque toda a moderação, de alguma forma, também está no campo da temperança. Então vejam só que bacana. A virtude da magnanimidade modera, nos fazendo aspirar às coisas do alto. E a virtude da humildade modera, nos fazendo reconhecer a nossa miséria e a nossa impotência. A magnanimidade nos empurra para cima e a humildade nos empurra para baixo. Estão entendendo? São 2 virtudes, não são opostas, mas operam em sentido contrário sob pontos de vista diferentes também. Né? Se a gente tomar a figura de uma árvore, dá para entender bem. A magnanimidade faz a árvore crescer, né? Com seus galhos, suas folhas e frutos, cada vez mais alcançando o céu. E a humildade faz a árvore lançar as suas raízes na terra, para que quanto mais alta, mais tenha força para se sustentar. A árvore é uma figura que nos ajuda a compreender bem essa realidade, né? Se a humildade nos dá o justo conhecimento da nossa miséria, que é uma definição clássica, né? O próprio Royo Marim usa no seu manual, então a humildade é luz, é conhecimento, é verdade. Não se trata de negar as boas qualidades que Deus nos dá. Isso é uma coisa muito importante, tá? Preste atenção. Não se trata de negar as qualidades boas que Deus nos dá, mas de reconhecê-las pela sua fonte,
que é Deus, e não pelo nosso próprio mérito. Por isso que Santa Teresa diz que humildade é andar na verdade. Pela humildade, nós reconhecemos as nossas misérias diante de Deus. Nós nos sujeitamos a Ele. Quem não é humilde não se dobra à vontade de Deus. Mas quem é humilde obedece docilmente. Por isso que Santo Agostinho vai atribuir a humildade ao dom do Espírito Santo, que é o temor de Deus. Aquele dom pelo qual nós adquirimos um profundo respeito, um temor, uma reverência filial para com Deus. E Santo Tomás também vai dizer isso. Quer dizer, a humildade, enquanto virtude especial, visa principalmente a sujeição do homem a Deus. É porque nós estamos sujeitos a Deus que nós nos submetemos também aos homens, por exemplo. Que nós nos humilhamos diante dos homens. Não porque são homens, mas porque nós reconhecemos o que há de Deus neles. Estão entendendo? Então, por mais santo, por mais perfeito que nós sejamos, ainda que se reconheça os bens que nós recebemos de Deus, sempre temos motivos para nos humilhar profundamente, não somente diante de Deus, mas também diante de qualquer outra pessoa, por mais miserável que essa pessoa pareça. Não porque os nossos pecados sejam piores que os do próximo. Não é isso, mas porque sempre há uma qualidade ou uma virtude que há no outro, mas que falta em nós. Ou porque nós temos algum defeito ou alguns defeitos que o outro não tem. Isso indica que a gente precisa cuidar também com aquela falsa humildade, aquela coisa afetada de querer parecer sempre inferior a todo mundo, sempre o piorzinho, julgando que seus pecados são sempre piores que os dos outros. Não se trata disso. Humildade é caminhar na verdade, é reconhecer que vem de Deus tudo aquilo que nós temos, mas mesmo assim a gente ainda é incapaz de corresponder com toda essa bondade de Deus, que nos cumula com a sua graça. Nós somos tão incapazes que até um pobre, indigente, ignorante, alguém que não conhece nem sequer a graça de Deus, tem qualidades que nós não temos. Ou que nós, mesmo estando próximos de Deus, ainda temos aqueles defeitos que os outros não têm. E o fundamento da mais profunda humildade é a relação das nossas imperfeições com as perfeições de Deus. Por isso, os nossos atos de humildade são também atos de devoção, de adoração, de reconhecimento da superioridade de Deus. O que nos aproxima, inclusive, da virtude da religião, que pertence à justiça, quer dizer, dar a Deus o que é devido. A humilhação voluntária é sempre uma oração transformada em ato. Não é à toa que não há um santo que não seja humilde. A humildade se baseia na verdade e na justiça. A verdade de reconhecer cabalmente quem nós somos, de conhecer o nada que nós somos, e a justiça que nos exige dar a Deus toda a honra e toda a glória que pertence exclusivamente a Ele. Então, se pela verdade nós podemos reconhecer e até mesmo admirar os dons que nós recebemos de Deus, a justiça nos exige que nós contemplemos não a obra, mas o seu autor. Do contrário, a gente vira idólatra, A gente se torna aquela noiva que, diante de um pedido de noivado, se apaixona não pelo noivo, mas pela aliança. Tá entendendo? É um troço complicado, Não dá para dizer que a humildade seja a maior de todas as virtudes, não é. Mas ela é, sim, um dos fundamentos do edifício espiritual. Porque é a humildade que remove os obstáculos para que nós recebamos as graças de Deus, Graças que sem humildade nós nunca receberíamos, Porque diz a Escritura que Deus resiste aos soberbos, não é assim? O padre Royo Marim mesmo fala que a humildade e a fé são os fundamentos do edifício espiritual. A humildade é o fundamento negativo, porque remove os obstáculos. E a fé é o fundamento positivo, porque estabelece o primeiro contato com Deus. Sem a humildade, esquece. Todo passo que você dá na vida espiritual é um passo falso. Deus, que é a suma verdade, não tolera falsidade, não tolera fingimento, não tolera farisaísmo, não tolera afetação. Deus é intolerante com quem se coloca fora dessa verdade. E quanto mais alto for o edifício da vida espiritual, mais profundo deve ser o fundamento da humildade. E se a humildade é o fundamento, deixar-se corroer pela soberba é destruir todo o edifício que se havia construído.
né? Quanto mais se humilha na oração, diz Santa Teresa, mais a nossa alma é elevada a Deus. A base de toda oração é a humildade. São Paulo vai dizer que nem sequer um só pensamento bom nós podemos por nós mesmos. Santa Teresa também diz que nada de bom pode proceder de nós, né? Nós somos sempre miséria e insignificância diante de Deus. E quem não entende isso, anda na mentira, ela diz. Santa Teresa diz isso, hein? Não é o Peter, não. Tá? E quanto mais se compreender isso, mais se agradará a suma verdade que é Deus. Mas a gente precisa tomar cuidado com algumas armadilhas. Vejam, humildade não é pusilanimidade. Pusilanimidade é o desânimo de quem acha que nunca vai chegar a ser santo. E aí, por isso, fica na mediocridade, na tibieza. Como aquele servo mau e preguiçoso que enterrou os seus talentos do evangelho, né? Outra armadilha é o desespero. Quer dizer, você se acha tão pecador, mas tão pecador que Deus nunca vai te perdoar. Gente, isso é obra do demônio, tá? O tribunal da confissão é o único tribunal que existe na realidade visível e invisível que o réu é sempre absolvido. E é exatamente por isso que o sacerdote não se chama juiz, mas padre, pai, não é? Isso quem diz é o Roio Marim. Uma coisa é a sua miséria, a nossa miséria. Outra é a misericórdia de Deus. Santa Faustina que dizia, todo pecado é só uma gotinha no oceano da misericórdia de Deus. Tamanho é esse oceano de misericórdia. Diante dessa realidade, a gente precisa resgatar aqui aquele pensamento de Santa Teresa. Humildade é andar na verdade. E a verdade é que não há motivo para desespero. E se isso é verdade para nós, tanto mais deve ser verdade para os outros. Sem soberba, nós devemos então perdoar sempre, porque Deus nos perdoou primeiro. Estão entendendo? O perdão é também um exercício de humildade. Muitas das vezes uma humilhação para a gente mesmo. E muitas das vezes também pedir perdão, né? Reconhecendo o que de Deus há no outro. Se nós pedimos perdão a Deus diante das ofensas, das injustiças que nós cometemos diante de Deus, tanto mais devemos pedir perdão aos outros e perdoar também os outros, não é? A humildade nos torna semelhantes ao próprio Cristo, que foi manso e humilde de coração. Semelhantes ao próprio Cristo que se humilhou, obediente até a morte. Foi isso que os santos fizeram. E a humildade, ela tem graus, do menos humilde para o mais humilde, podemos dizer assim, né? Diversos santos se colocaram a meditar e entender e aí classificaram esses graus. Por quê? Porque isso nos ajuda, essa sistematização nos ajuda a entender melhor, né, o que é a humildade. Nos ajuda, por fim, a acabar por praticar melhor a humildade. Claro que essas classificações não são 100% exatas, não é uma ciência matemática, por assim dizer, mas acabam por nos ajudar a entender se os atos que nós praticamos são verdadeiramente humildes, né? Tanto os atos interiores quanto os exteriores, né? E se são verdadeiros atos de humildade, de que modo são? Então a gente vai ver, por exemplo, na história da Igreja, Santo Inácio de Loyola, que classificou a humildade em 3 graus, São Bernardo, que também fez isso, só que em 3 graus, mas de uma forma diferente de Santo Inácio, Santo Anselmo, que classificou a humildade em 7 graus, e São Bento, lá no século VI, já classificou a humildade em 12 graus. Então, vou me ater aqui nessa classificação de São Bento, porque eu acho que é a mais completa. Mas vamos fazer assim, as outras, se vocês quiserem, eu posso postar no nosso site, tá? Então, eu posso criar um artigo com todas essas classificações da humildade, só que vocês precisam me pedir, né? Aí nos comentários, no YouTube, no SoundCloud, no Instagram, no Facebook, aonde for, nos grupos de WhatsApp, Telegram, aonde você estiver ouvindo, você me pede aí, que aí, conforme for o pedido de vocês, eu publico lá no nosso site, tá bom? Então, vamos lá para a classificação de São Bento. São 12 graus e aí a gente vai prosseguir. É o seguinte, é do número 12 para o número 1, tá? Do último para o primeiro, é assim que ele faz, tá? E São Bento faz uma coisa também, que é classificar esses graus em 4 grupos. Eu vou explicar e aí isso vai ficar mais claro, tá? Por exemplo, o primeiro grupo é o grupo da raiz e fundamento, tá? Dentro desse grupo tem só um grau, tá? Da humildade, que é o 12º grau,
o grau que é o temor de Deus, o que ele chama, né, de temor de Deus e a recordação dos seus mandamentos. É a raiz da humildade, a reverência devida a Deus. Essa reverência é o que nos move à obediência e à submissão da vontade de Deus. Tá? Depois nós temos um segundo grupo, que é o grupo da relação com a nossa própria vontade. E aqui dentro desse grupo nós temos 3 graus. Quem quiser anotar, fique à vontade aí, depois publique uma foto no seu Instagram e marque a gente para a gente compartilhar por aqui também. É muito legal ver vocês ouvindo a gente e anotando depois, né? Então, vamos lá. O segundo grupo é o grupo da relação com a nossa própria vontade. Aqui nós temos 3 graus de humildade. O 11º, o 10º e o 9º, tá? O 11º é não seguir a própria vontade. O 10º é submeter-se por obediência ao superior. E o 9º, abraçar pacientemente por obediência as coisas ásperas e duras. Então, quer dizer, contrariar-se a si mesmo por amor a Deus. Se foi pela desobediência de Adão que o pecado entrou no mundo, foi pela obediência de Cristo no Horto das Oliveiras que entrou a salvação. Não é? Então, só para a gente entender, a obediência ela funciona justamente quando a gente obedece na contrariedade. Aí que a gente tem a virtude. Quando a gente obedece fazendo algo que a gente não quer fazer. Essa é a virtude, aí que está o renunciar a si mesmo. O terceiro grupo é o grupo do conhecimento da própria debilidade e da própria miséria. Então, aqui nós também temos 3 graus. O 8º, reconhecer e confessar os próprios defeitos. 7º, crer e confessar ser indigno e inútil para tudo. 6º, crer e confessar ser o mais vil e miserável de todos. Aqui é quando nós nos deparamos com a verdade e nós assentimos essa verdade, uma verdade que liberta. Eu sou um merda. Né? E merda não é palavrão, pelo amor de Deus, não me crucifiquem, tá? Quando tantos coaches por aí falam ao contrário, você olha para a imensidão de Deus, para a perfeição de Deus e depois olha para si mesmo, renunciando a toda hipocrisia, né? Vendo o quanto você é pequeno, o quanto você é lento, o quanto você é imperfeito e inconstante. Né? Então é preciso reconhecer os próprios defeitos numa verdadeira humilhação interior. Tá? O último grupo é o grupo da humildade com relação aos atos ou manifestações exteriores. E aqui nós temos 5 graus. Tá? O 5º, submeter-se em tudo à vida comum, evitando singularidades. 4º, não falar sem ser perguntado. 3º, falar pouco e com voz humilde, não clamorosa. 2º, não ser dado ao riso nécio, né, as bobagens aí da vida. E 1º, manter os olhos baixos. É claro, gente, isso aqui são atos externos, tá? E são coisas que não são para qualquer um, né? Existem aí virtudes que os santos nos permitem conhecer que são mais para admirar, né? Eu acho que é o Rui Marim que faz isso. Existem virtudes nos santos que são mais para a gente admirar do que para imitar. Tem coisas que não são para qualquer um. Então não é porque o Peter falou aqui no Cooperadores que você vai começar a falar baixinho, né? Que você não vai falar com ninguém se ninguém te perguntar nada. Né? Você vai viver a vida inteira de cabeça baixa, né? Não é isso, gente. Precisa de algum discernimento aí, algum equilíbrio. Nós estamos na vida secular. Nós estamos no mundo. O mundo é a nossa cela, lembrem disso, tá? A primeira verdade que nós temos que nos submeter, então, é essa. Nós temos deveres de Estado para cumprir. Tá? Para quem tem uma vida profissional, né, que precisa ser realizada com excelência, porque o trabalho também é uma forma de louvar a Deus, é difícil fazer essas coisas. Né? Na empresa, às vezes, você não ser comunicativo, você falar baixinho, né? Você manter a cabeça baixa, pode ser algo ruim, aí você vai perder o emprego, não vai alcançar a promoção que você espera, e aí você e sua família, o sustento de vocês que depende disso, né? Vai tudo por água abaixo. Então você precisa encontrar outras formas de exercer essa humildade, tá? E é preciso entender alguma coisa, né? Se esses atos exteriores não são para você, né? Interiormente, você se mantendo humilde, Deus vai te inspirar os atos certos, tá? Porque Deus não falta com a sua graça para ninguém.
Tá? Esses graus, esses últimos graus, eles são muito mais exteriores. Eles têm o seu lugar na sua vida, na vida de santidade, né? Mas não são para qualquer um. Né? Um cruzado na guerra não ia baixar a cabeça diante do inimigo, vocês estão entendendo? Então é preciso que nós nos coloquemos no nosso lugar, na nossa cela. Né? Deus vai conduzindo e nos inspirando os atos de humildade com os quais Ele quer ser honrado. Isso que é o mais importante. Né? Uma coisa que precisa ficar clara: os atos exteriores não são senão um reflexo daquilo que é interior. É verdade que muitas vezes a gente precisa começar a mudar de fora para dentro. Isso é verdade. Mas também é verdade que uma atitude somente exterior, né, é farisaica. Então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Tá? Importante é sempre cuidar com aquela soberba disfarçada e meditar sempre sobre as nossas disposições interiores com relação à humildade. Onde está o seu coração? Essa é a pergunta-chave que Santo Inácio ensina a fazer no nosso exame de consciência. Né? Onde está o seu coração? Então, quando você for avaliar algum ato que você cometeu, faça essa pergunta. Tá? E como isso é importante, né? Porque se a nossa humildade não estiver fundada num conhecimento profundo de nós mesmos, ela certamente será essa soberba disfarçada. Tá? A humildade começa na disposição do nosso coração diante de Deus. Com isso, esses atos exteriores vão surgindo até espontaneamente. Agora que a gente vai se encaminhando para o final do programa, ou pelo menos para o final dessa pauta, né? Porque depois tem a vida de São João, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a vivência da humildade. As questões práticas mesmo, porque convenhamos, o reconhecimento teórico, né, do nosso nada diante de Deus é relativamente fácil, né? Mas nós precisamos fazer essas verdades transbordarem para a nossa vida prática, né? Para a nossa conduta diante de Deus. Né? Tanto diante de Deus, aliás, quanto diante de nós mesmos e diante do próximo. Essa, sim, é uma das coisas mais árduas e mais difíceis na caminhada cristã, como diz o padre Royo Marinho. E muita gente se perde, muita gente naufraga justamente aí. Né? Então, muita gente abrasa o coração diante de Deus, toma uma firme resolução de ser humilde, de guardar a humildade, de se submeter com alegria a todo tipo de humilhação, mas aí no instante seguinte, se alguém lhe comete alguma injustiça, algum pequeno incômodo, já está soltando fogo pelas ventas, né? Está soltando os cachorros. Né? E não é fácil, gente, é isso aí mesmo, a gente ri de nervoso, né? Então, são 3 os meios pelos quais nós podemos alcançar a verdadeira humildade. Eu vou tentar falar rapidamente aqui sobre cada um deles, tá? O primeiro é pedir incessantemente a Deus. Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, como diz São Tiago. Então, a gente alcança a verdadeira humildade pedindo a Deus. E como que nós pedimos? Pela oração, né? Então nós devemos insistir e persistir pedindo e pedindo e pedindo e pedindo a Deus todos os dias nas nossas orações a virtude da humildade. Depois, fixar os olhos em Cristo, que é um modelo incomparável de humildade. Essas coisas que ensinam não é o Peter não, tá? É o padre Antônio Royo Marinho no seu Teologia da Perfeição Cristã, um dos maiores manuais de espiritualidade que nós temos. Então, é doutrina segura, tá? Não tem invenção nenhuma minha aqui não, fiquem tranquilos. O próprio Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, ler constantemente os evangelhos e meditá-los é uma boa maneira de fixarmos os nossos olhos, os olhos da nossa alma em Jesus. Né? Jesus que desce da glória para habitar um corpo humano infinitamente inferior à sua natureza divina, que se submete à pobreza, ao desprezo, que não tinha nem lugar para nascer, né? Nasce no meio dos animais, que era um trabalhador simples quando mais jovem com seu pai, longe de toda a riqueza, submisso às ordens do seu pai e da sua mãe, ele sendo Deus, né? Submisso às ordens humanas, vivendo a maior parte da sua vida na simplicidade da vida familiar. Ele que no início da sua vida pública escolhe pessoas simples como ele, pescadores, pecadores, né? Que atende os pobres, as crianças, os doentes, que faz milagres para provar a sua missão divina, mas mesmo assim fica longe de toda a ostentação, não é assim? Há inúmeros exemplos de humildade, né? Na sua paixão,
Jesus se submete aos xingamentos, à zombaria, aos insultos, depois na cruz. Na Eucaristia, no sacramento, nós temos Jesus escondido num pedacinho de pão, gente, que pode ser exposto, que pode ser trancado no sacrário, que pode ser visitado, mas que também pode ser esquecido, que pode ser adorado, mas que também pode ser profanado. Veja só quão humilde é nosso Senhor. E, por fim, é imitar Maria. Esse é o terceiro meio eficacíssimo para que a gente possa alcançar a humildade. Imitar Nossa Senhora, a pobre escrava do Senhor. Depois de Jesus, certamente, é o maior modelo de humildade que nós temos. E que todos os santos imitaram também. Na Escritura, nunca chama atenção para si, mas sempre aponta para o seu filho. Na cruz, diante da cruz, se apresenta como mãe de um fracassado, não é? Depois, na ascensão de Jesus, ela vai viver desconhecida sob os cuidados de São João. Não, enfim, são tantas coisas. Por exemplo, a gente pode conservar um espírito sempre religioso, um espírito submisso, de adoração, de agradecimento, sabendo que tudo que temos vem de Deus, até a nossa própria vida. Nós não somos donos da nossa própria vida. Um espírito de dependência nós devemos conservar, porque por nós mesmos nós não podemos absolutamente nada, nem na ordem natural, nem na ordem sobrenatural. A gente é completamente impotente de qualquer coisa, gente. Depois, uma postura, uma atitude para com o próximo. Nós podemos admirar, sem ciúme, sem inveja, os dons que Deus o dotou, Tolerar os seus defeitos, sem reparar muito, sempre tomando por base a sua boa intenção. Enxergar no próximo aquilo que ele tem de superior a nós e aquilo que nós temos de inferior a ele também. Assim a gente vai se dar conta que a gente é sempre pior que o outro. E com relação a nós mesmos, nós podemos aceitar a ingratidão, aceitar o esquecimento, o menosprezo que alguns podem ter para conosco. Procurar falar pouco de nós mesmos, quase nada, nem bem nem mal. Falar bem pode ser um perigo para a vaidade, falar mal pode ser um perigo para a hipocrisia. O padre Roy Marim diz, é melhor se calar mesmo, como se nós nem existíssemos para o mundo. Então é isso, meus caros, tá? A gente vai encerrando por aqui. Cabe lembrar, então, aquilo que diz Santo Agostinho, para que nós observemos a árvore, que a fim de crescer para cima, sempre cresce para baixo primeiro. Primeiro finca a sua raiz na humildade da terra, para depois se lançar para o alto céu. Muito bem, vamos agora falar do santo de hoje, que é ninguém mais, ninguém menos que São João. João é irmão de Tiago, filho de Zebedeu. O nome João é um nome tipicamente judeu e significa o Senhor fez a graça. Quando Jesus o chamou, ele estava lá junto com seu irmão consertando as redes na margem do lago Tiberíades. E ele também está sempre presente naquelas ocasiões mais importantes relatadas do Evangelho. A cura da sogra de Pedro em Cafarnaum, na ressurreição da filha de Jairo, no Monte da Transfiguração, no Horto do Getsêmani, na Santa Ceia, ele é ordenado junto com Pedro para preparar a sala. No episódio da pesca milagrosa, já depois da ressurreição, é o próprio João que vai reconhecer Jesus. São Paulo, na sua carta aos Gálatas, vai chamar João, junto com Tiago e Pedro, de colunas da igreja de Jerusalém. No livro de Atos, ele vai com Pedro, São Pedro, rezar lá no templo e vai testemunhar a sua fé no Sinédrio. Vai junto com Pedro também confirmar a fé daqueles que aceitaram o Evangelho na Samaria, pregando para que eles recebam o Espírito Santo. Segundo a tradição, São João é reconhecido como o discípulo amado, aquele que no Evangelho, no Evangelho do próprio João, aliás, apoia a cabeça no peito de Jesus na última ceia. E também ele estará aos pés da cruz com a Santíssima Virgem Maria, É testemunha da morte, do túmulo vazio e, por fim, do próprio ressuscitado. Tem um escrito apócrifo chamado Atos de João,
né? Apócrifo é aquele livro que não é reconhecido como um livro inspirado por Deus, né? Por isso que não faz parte da Bíblia. Atos de João, que mostra São João não como um fundador de alguma igreja ou alguma liderança, né, de uma certa comunidade, mas um pregador missionário, itinerante, por assim dizer, né, que andou aí pelo mundo pregando e convertendo a todos. Na Igreja Oriental ele é chamado de São João o Teólogo, porque é capaz de falar das coisas divinas, das coisas mais elevadas, mas em termos acessíveis. São João foi preso várias vezes, foi perseguido pelo poder romano, sofreu tortura, né, mas nunca renegou em nenhum momento a sua fé. Depois foi exilado lá na ilha de Patmos. A tradição também diz que ele viveu por muito tempo em Éfeso, depois do exílio, até o final da sua vida, e morreu lá mesmo, com uma idade bem avançada, já tinha aí uns 94 anos de morte natural, né, de velhice. São João, além de escrever o Evangelho e as suas cartas, escreveu também o Apocalipse. Nem o seu Evangelho, nem as suas cartas falam seu nome, mas o Apocalipse cita o nome de João por 4 vezes. E ele, que foi designado pelo próprio Jesus para cuidar de Nossa Senhora, depois ali da sua morte na cruz, também fala de Nossa Senhora no livro de Apocalipse, numa das suas visões, a mulher que dá à luz a um filho varão. Essa mulher sempre foi reconhecida pela tradição da igreja como Maria. Ela representa também ao mesmo tempo a igreja, né? Em todos os tempos, com grande sofrimento, sim, né? Representa o povo de Deus, né? Sempre ameaçado pelo poder do dragão, mas essa mulher é Maria, né? A igreja sempre entendeu dessa forma, né? Então aí essa mulher vai representar, né, a igreja que dá à luz ao Cristo sempre novo, que é sempre ameaçada pelo poder do dragão, né, que parece indefesa, frágil, diz o Papa Bento XVI, mas enquanto é ameaçada, perseguida pelo dragão, está também protegida pela consolação de Deus. E no final, a mulher vence. A grande profecia do livro de Apocalipse é que nos dá confiança. A mulher que sofre na história, a igreja que é perseguida, no final torna-se esposa maravilhosa. Figura da Nova Jerusalém, onde já não há mais lágrimas nem pranto. Imagem do mundo transformado, né? Do novo mundo cuja luz é o próprio Deus e cuja lâmpada é o Cordeiro. A festa de São João é celebrada no dia 27 de dezembro. São João, rogai por nós. Rezemos a Virgem, nossa doce suzerana, que nos proteja, nos guie e cuide sempre do nosso apostolado. Subdum presidium confugimus sancta Dei genitrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amém. Chegamos ao fim do nosso episódio. Se você gostou, se você aprendeu algo novo aqui hoje, você tem o dever moral de compartilhar com seus amigos. Seja humilde, não seja soberbo e nos ajude, porque nós precisamos muito de novos ouvintes, de novos leitores, de novos seguidores. E só você pode nos ajudar nisso. É só compartilhar o nosso episódio aí nas suas redes sociais ou recomendar para um amigo, né? Simples, rápido, fácil, não custa nada e nos ajuda muito, tá? O Cooperadores da Verdade é um projeto que pertence ao Centro de Estudos São Francisco de Sales, que por sua vez pertence à Milícia de Santa Maria, ordem a qual faço parte. Quem quiser conhecer mais, acesse miliciadesantamaria.org.br. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Reze por nós. Salve Maria!